Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Do Tabernáculo do Poder da Graça de Deus, missionário Silva com a mensagem da fé, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, aos meus amigos, todo aquele que passa a ouvir a mensagem e tem um desejo de conhecer mais, são os amigos, porque o Senhor ama aqueles que se agradam da sua palavra. Porque a palavra de Deus é vida. E é este nome que nós dá vida que eu anuncio. O nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amigos e minhas amigas, em qualquer parte que você esteja. Em nome de Jesus Cristo, obrigado porque vocês estão se inscrevendo neste canal. Vocês estão seguindo e vocês estão ajudando esse ministério mais e mais e mais a chegar, levando a palavra, que é a mensagem da fé, aos que precisam e aos que necessitam. E nós temos essa mensagem que está aqui em Provérbios 23, versículo 5 e o versículo 6, para que nós podemos. A palavra do Senhor diz assim: olhai somente para o único e Senhor e verdadeiro Jesus Cristo. Quando eu vim a este mundo, nada eu trouxe. E quando eu for daqui, nada eu vou levar, como você também. É lícito trabalhar e ter em abundância, sim, mas o Senhor Deus, quando nós buscamos e cremos neste Deus que nós prospera, que prospera os seus servos, não necessita ficar desesperado e não necessitamos ficar impaciente, porque o Senhor age de maneira tão maravilhosa na vida daqueles que esperam nele, que quando estamos dormindo, ele prepara o nosso pão. Aleluia, glórias a Deus. Nós temos essa palavra gloriosa, Provérbios 23, o versículo 5. Meus amigos, quando você passar pela mensagem, não ouve só uma palavra, ouve toda. É 10 minutinhos, o máximo 20 minutinhos a mensagem da fé. Mas brevemente nós vamos ter cultos aqui, culto com 40 minutos, 30 minutos, levando a mensagem aos que desejam de graça recebo e de graça também levo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Versículo 5. Aqui o profeta de Deus fala através do Espírito Santo. Porventura, fistarás os teus olhos naquilo que não é nada? Porque certamente criará asa e voará ao céu, como águia. O Senhor Jesus nos deu uma palavra e assim nós temos essa palavra viva, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Olhai somente para o único Senhor, a rocha eterna. Essa rocha é Jesus Cristo. Essa rocha, quando o povo estiver sede no deserto, que o povo começaram agora a clamar Moisés e murmurar, o Senhor disse a Moisés: toma contigo os 3 anciões e sai na frente, que na frente tu vai encontrar uma rocha. Tu vai ferir, tu vai tocar na rocha e vai pedir e a água vai jorrar. Essa rocha é Jesus Cristo. E nós temos essa rocha. Bem-aventurados são os que têm essa rocha gloriosa. Então ele está dizendo para que nós não fistamos nossos olhos. Quando nós estávamos lá no mundão, os olhos eram altivo, fistado, impaciente pelas coisas do mundo. Parece assim coisa louca, que quando não conseguimos, parece assim que não dorme, fica impaciente, não. Mas quando passamos a conhecer a Cristo Jesus, que recebemos Cristo Jesus como nosso
o nosso Salvador, o nosso suficiente, o que tem Cristo Jesus tem o suficiente para viver, porque é Ele que nos dá vida, é Ele que nos sustenta, é Ele que nos leva à eternidade. Então ele começa a falar, a riqueza deste mundo, tem momento, parece assim que ela voa. Às vezes você vê pessoas, às vezes, bem-sucedido, de uma hora para outra ele fica sem nada e muitos até se suicidam, tira a própria vida porque não vivia ligado na videira, mas vivia ligado nas coisas do mundo. E as coisas do mundo são consuficiência, são enganosas e tem hora que se acabam nada. Mas os que buscam o Senhor, que vivem para o Senhor, sempre tem dimensão, sempre tem abundância. Glórias a Deus. Porventura, fistará os teus olhos naquilo que não é nada? Nunca fista os teus olhos na riqueza deste mundo, porque é enganosa. Porque certamente criará asa e voará ao céu como águia. Sempre olhe, busque se você ainda não é convertido em Cristo Jesus, ou se você é convertido em Cristo Jesus e os teus olhos estão fistos na riqueza do mundo, te conserta, meu amigo. Te conserta, minha amiga. Porque se você não perseverar com Cristo Jesus até o último final, você não tem salvação. Se eu não perseverar com o Senhor até o último final da minha vida aqui, eu não vou ter salvação. Porque Jesus Cristo perseverou. Jesus Cristo suportou tudo por mim e por você. Jesus Cristo lá na cruz do Calvário, quando ele estava sendo crucificado, ele não desistiu de nos dar salvação. Tudo ele suportou, tudo ele levou sobre si, que era para nós, o mal que era para nós, ele levou sobre si, ele morreu na cruz, ele ressuscitou e ele voltou trazendo a vitória para aqueles que esperam. Os discípulos não estavam mais esperando, os discípulos estavam tristes, abatidos, chorando, fechado em uma sala com uma porta fechada, mas Jesus Cristo entrou onde ele estava, porque para ele não tem porta. Para o Senhor Deus não tem parede. Para o Senhor Deus não tem oculto. Não adianta você pensar as coisas e dizer que está oculto, porque Ele é o Deus que prova a tua mente, sonda o interior do teu coração, como o meu, e tudo Ele sabe. Chegando aqui no versículo 6. Aleluia. Não coma o pão daquele que é avarento. Olha aqui, você gosta? Você se anima? Se você faz parte com avarento, você tem que se consertar. Se você faz parte ainda de ter prazer com avarento, você tem que se converter a Cristo Jesus. Ele está dizendo, nós precisamos comer o pão que vem do Senhor, que custa o nosso suor, que trabalhamos com suor, derramamos suor com as nossas mãos, recebemos as bênçãos de Deus e é abençoado. Quando nós recebemos as bênçãos, tudo que vem do Senhor é multiplicado. Grandemente o Senhor é o Deus que multiplica. Aleluia. Não coma o pão daquele que é avarento, nem cobice os seus manjares gostosos. Você que vai ouvir, coloca no teu coração. Não se senta com avarento. Tem muitos que estão caminhando, que estão convertidos, mas são avarentos. Se pudesse lançar a mão e encher a sua casa daquilo que não é dele, ele podia fazer. Só que não é essa palavra que apóstolo Paulo nos desperta também, assim como também o profeta Salomão, que foi um homem que deu sabedoria e ele perseverou e ele foi um homem que teve riqueza, mas a riqueza que vinha do Senhor. O Senhor comovia o coração daqueles para levar, para edificar a casa do Senhor, e Salomão, com a sabedoria que ele pediu de Deus, não tenha os teus olhos altivos para aquele que está enriquecendo,
mas tenha os teus olhos para olhar somente para um e Senhor, verdadeiro Jesus Cristo, porque quando você olha para Ele, quando você passa, Ele passa a ser o teu pastor, e Ele é o bom pastor para cuidar de nós, Ele é o bom pastor que nós apacenta, Ele é o bom pastor que apacenta o seu rebanho. Agora precisa o rebanho querer ser apacentado por Ele. Muitas das vezes diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Só que você não está deixando Ele te apacentar. É você que toma a tua própria atitude. É você que quer ser o dono do teu querer. É você que quer ser o dono daquilo que você quer. Não. Nós precisamos ser dono daquilo que o Senhor nos concede, daquilo que Ele nos permite. Não podemos ter os nossos olhos avarentos, nossos olhos cobiçosos, olhos inchados. Não podemos. Olha a palavra que Ele fala, versículo 6. Não coma o pão daquele que é avarento, nem cobiça os seus manjares gostosos. São gostosos, mas são pão de amargura, porque doce é a palavra do Senhor. Jesus tudo suportou, Jesus Cristo tudo Ele passou para dar um exemplo para nós, para que nós podemos ter a nossa vitória. Não cobice, não deseje, mas te aproxima mais de Deus, queira conhecer mais este Deus glorioso, ore a Ele, peça a Ele, ore ao Pai em nome do seu Filho, que Ele vai te responder, e você vai ter o teu pão abençoado, a tua água abençoada, você vai ter abundância sem precisar de você ter o gosto e o prazer de comer o pão daquele que é perverso. Não pratique a injustiça, pratique a justiça, porque o Senhor é justo e Ele se agrada dos seus servos, aquele que deseja viver pela justiça. Isso é agradável aos olhos do Senhor. E se essa mensagem falar o teu coração, ela pode até te ferir, mas se você prestar atenção, se essa mensagem falar o teu coração, te arrepende, pede perdão e passa a buscar o Senhor, que te concede o pão de bênção, de vitória e de conquista, e você vai ter abundância em nome de Cristo Jesus. E você que crê, e você que a mensagem vai falar o teu coração, se fala o teu coração, te inscreve no meu canal, vamos estar juntos. Muitos momentos, meu amigo, a palavra fere, mas bem-aventurado é aquele que ouve a repreensão e se corrige para ter a salvação. E todos que creem, sejam abençoados em nome de Cristo Jesus.